A gente tem que realmente, como mãe e pai, ter muito cuidado com esse primeiro ano de vida, os primeiros 12 meses de vida do nosso bebê. Fazer o máximo que a gente puder por eles, cuidar deles, né? Cuidar, como a gente está falando aqui, aliás, antes dele nascer, né? Cuidar da alimentação, da amamentação, cuidar da segurança dele no berço, não é? No banho. Tudo isso é importantíssimo. Acontecem acidentes domésticos com coisas mais bobas, né? Tomar cuidado quando ele está dormindo numa cama, se ele vai cair, se ele tem segurança para estar ali naquela cama e tantos outros cuidados que cabem a nós realmente observar e ficar atentos para a segurança integral do nosso filho, não é? Mas a gente precisa entender que em tudo, como na minha vida, eu e meu marido, a gente aprendeu com os nossos pais e nós também aprendemos e aplicamos a nossa vida. Por mais que a gente faça a nossa parte em tudo, nós precisamos sempre depender de Deus, porque Deus é aquele que cuida, o maior protetor é Ele, não é? No Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o segurança, né? A sentinela. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte não é cuidar, não é proteger, não é colocar alarme, cerca elétrica, segurança. Tudo isso é a nossa parte de fazer. Mas a gente precisa depender de Deus, orar, pedir para que Ele cuide, para que Ele guarde, porque senão vai ser tudo em vão. Esse salmo nos ensina a ser dependentes de Deus, não é? O homem tem a facilidade de achar que é independente, que ele consegue, que ele sabe, que ele dá conta. Nós precisamos aprender que nós somos falhos. Por mais que a gente tente fazer o melhor, quem realmente vai cuidar é Deus, né? Uma história linda que a gente vê o cuidado perfeito de Deus é a história de Moisés, que você lê lá no livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo está contando a história de Moisés a partir do primeiro capítulo. E a gente vê que havia uma perseguição contra os meninos judeus que nascessem, porque o rei achava que estava tendo muito judeu e os egípcios estavam correndo o risco de um dia perderem as guerras, porque o povo estava se multiplicando muito rápido, né? E aí, ele então mandou as parteiras que sempre que nascesse um menino, elas matassem aquele menino. Mas elas não obedeceram. Mas pulando a história, Moisés nasceu um menininho. E aí, no meio daquela lei toda, o que a mãe dele providenciou? Eu tenho que dar um jeito de esconder meu filho, porque ele corre o risco de ser morto. Coloquei ele no cestinho, coloquei ele no rio e a irmã dele ficou vigiando para onde iria aquele cestinho. E de repente a filha de Faraó, ela estava lá no rio, ela viu aquele cestinho, pegou, viu que era um bebê, as servas dela viram que era um bebezinho, e olha o bebezinho, pegaram, aí a irmã dele, que já estava lá perto, falou, olha, quem sabe, você quer que eu chame alguém para amamentar esse bebê? Chamou a mãe verdadeira, a própria mãe de Moisés, e a filha de Faraó adotou Moisés, mas ela pagou a própria mãe dele para amamentá-lo. Gente, Deus é muito bem-humorado, né? A mãe começou a receber para amamentar o próprio filho. Ou seja, por mais que ela tenha tido cuidado, que ela tentou fazer a parte dela, Deus providenciou tudo. Deus fez todo o plano acontecer perfeitamente para que Moisés fosse seguro, fosse criado ali no palácio, fosse criado da melhor maneira possível e depois se tornasse o libertador do povo de Israel, do povo de Deus. Então, querido, nós temos que fazer a nossa parte sim. Nós não podemos negligenciar o cuidado com os nossos filhos em todas as áreas, mas sempre depender de Deus. Deus, o Senhor é que vai gerenciar o caminho deles, o Senhor é que vai abrir os caminhos, fechar aqueles que não são teus, o Senhor é que vai guardar, proteger, evitar que qualquer mal que eu não consiga prever possa acontecer com eles, que você sempre ore
coloque a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos diante de Deus para que Deus os guarde, os livre, para que Deus planeje, Deus mesmo planeje o seu futuro. E eu sempre orava, Deus, qual é a minha profissão? O que o Senhor quer seja que eu faça? E eu sempre colocava minha vida diante de Deus para que Ele me direcionasse em todas as minhas decisões, porque eu não enxergo o amanhã, eu não enxergo o coração do outro, mas Deus enxerga e Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Por isso, entrega mesmo o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Entrega os teus filhos a Deus. Se eles estão dando muito problema, eles são problemáticos, eles estão com dificuldades, confia, entrega, creia e confie mesmo que Deus vai fazer infinitamente mais na vida deles do que você pensa ou do que você pede. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.